Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube, bem-vindos mais uma vez. Neste vídeo, vamos tratar da série 100 orações registradas na Bíblia. No vídeo anterior, tratamos do livro de Esdras. No vídeo de hoje, estaremos tratando do livro de Neemias. Antes, porém, aquelas recomendações tradicionais. Aos que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes em que novos vídeos forem disponibilizados. Um segundo pedido é para que curtam. As curtidas somadas mostram a relevância do vídeo e permite que ele se expanda nesta plataforma e alcance outros segmentos com o conteúdo que produzimos. Feitas essas considerações iniciais necessárias, eu aproveito o ensejo para agradecer profundamente a todos vocês por esses dois pequenos gestos extremamente valiosos. Entremos na apreciação das orações que estão registradas no livro de Neemias. Temos de considerar que tanto Esdras quanto Neemias tratam do retorno das tribos de Judá e Benjamim, que constituíam o Reino do Sul, tratam, portanto, do seu retorno do exílio na Babilônia. E no livro de Neemias nós encontramos duas orações. A primeira está registrada no capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 11. Essa é uma dupla oração. Inicialmente, Neemias ora em favor dos judeus que já estavam em Jerusalém e também em favor daqueles que estavam em processo de retorno. E Neemias, ele próprio, seria também um desses líderes que estariam na supervisão, na condução desses grupos retornando da Babilônia para Jerusalém. Então, nessa oração, do capítulo 1, do verso 5 ao verso 11, nosso querido personagem bíblico, Neemias, ora primeiro em favor do povo, e quando você lê essa passagem, é muito interessante não deixar de lê-la. Você percebe que é uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento, é uma oração que reconhece não só a soberania de Deus, mas reconhece os seus juízos em razão dos pecados do povo, em razão da rebelião, e convém mencionar que o exílio não foi nada mais, nada menos do que juízo de Deus. Primeiro veio sobre o reino do norte, o reino de Israel, com as 10 tribos, com sua capital em Samaria, e o reino do norte foi levado para o exílio pelo Império Assírio, aproximadamente 100 anos antes do exílio do Reino do Sul. E em ambos os casos, tanto o exílio
do Reino do Norte quanto o exílio do Reino do Sul foram exílios resultantes do juízo de Deus sobre a nação judaica. Neemias ora, portanto, fazendo uma oração de confissão, uma oração de arrependimento, e um ponto que me chama a atenção nesta oração, como em outras, veremos daqui a pouco a oração registrada no capítulo 9, temos também a oração de Daniel. Nessas três orações, percebemos que os personagens, os sujeitos da oração, também se incluem. Eles não apontam os pecados do povo, mas eles se incluem também como participantes desses pecados e por isso a oração é de confissão e arrependimento. Então, a oração do capítulo 1, do versos 5 a 11, é uma dupla oração. E eu mencionei agora a face da moeda de apenas um lado. Vamos agora para o outro lado, já que é uma dupla oração. No final, Neemias ora pedindo a Deus para que ele encontre mercê da parte do rei Artaxerxes, porque ele pediria permissão para viajar a Jerusalém, para ver as condições de Jerusalém, inclusive com a intenção de reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele ora a Deus pedindo que encontre mercê. E um fato interessante que eu gostaria de frisar para você e para mim e para todos nós, de modo geral, é que Neemias era copeiro do rei, de Artaxerxes. E essa função de copeiro do rei significa que ele não só servia o rei, mas ele experimentava antes as bebidas que eram servidas ao monarca para evitar que fossem servidas bebidas contaminadas ou bebidas envenenadas. Esse era um dos papéis dos copeiros que serviam aos reis naquela época. E Neemias, embora judeu, exercia essa função, portanto ele estava próximo do rei. Não era uma pessoa distante, não era uma pessoa que estivesse, digamos, num lugar completamente isolado, sem conhecer o rei, sem acesso ao rei. E isso nos traz uma lição preciosa. Deus é soberano e Deus trabalha, e eu menciono isso com frequência. Deus trabalha através das contingências. E Deus tinha, nesse episódio, a pessoa certa no lugar certo. Deus tinha Neemias exercendo a função de copeiro do rei, e isso lhe dava acesso direto. Então ele ora para encontrar mercê, ou seja, para que não fosse rejeitado, para que não fosse repreendido, inclusive para que não sofresse sanções por causa da sua ousadia. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que Deus tem as pessoas certas nos lugares certos, assim como ocorreu naquele período em que Esther foi para o palácio na condição de rainha. Foi um período em que os judeus que ficaram naquela região estavam sujeitos a sofrer os castigos daquele general, e Deus levou e elevou Esther à condição de rainha para cumprir um papel primordial, um papel de relevância na preservação dos judeus que lá viviam. Então, recapitulando, no capítulo 1, do versos 5 a 11, nós temos uma dupla oração. Primeiro, Neemias ora
E é uma oração de confissão e arrependimento, incluindo todo o povo, incluindo-se a si mesmo. E do outro lado da moeda, ele então, ao final, ora pedindo para que encontre mercê do rei, de maneira que ele tenha condições, e não só condições, mas legitimidade. Ou seja, para que ele vá a Jerusalém com a autorização, com o selo do rei para a sua viagem. Portanto, neste episódio, tratamos da oração no capítulo 1, do verso 5 ao 11, e agora vamos para o capítulo 9. No capítulo 9, estamos já no momento em que os muros de Jerusalém estão construídos. E sugiro que você leia o capítulo 9, todo ele, porque é uma longa oração. E essa oração é feita pelos levitas. Perceba que os levitas já estavam em Jerusalém para o exercício das suas funções no serviço sacerdotal. E às vezes tomamos essa expressão levitas para aplicar hoje àqueles que cantam, àqueles que cumprem papel na adoração, mas levitas naquela época é um termo aplicado para todo o serviço sacerdotal, todo, inclusive a limpeza, a varredura, um trabalho, usando uma comparação, uma analogia, um trabalho parecido com o trabalho dos diáconos, para o qual os diáconos foram constituídos na vida da igreja. Os levitas, portanto, depois da construção dos muros, oram. E é uma oração onde tem história, é uma oração onde tem geografia, é uma oração onde tem teologia, é uma oração onde tem narrativa, porque conta a história do povo, conta os pecados do povo, conta também o modo como Deus trabalhou ao longo da história e o fato de Deus deixar implícito que se houvesse rebelião, se houvesse desobediência, o povo seria desarraigado, o povo seria levado para os lugares mais distantes, mas também consta a promessa de Deus de que um dia o povo retornaria. E os levitas oram dessa forma. Também uma oração de confissão e arrependimento. Capítulo 9 de Neemias. Eu aproveito este ensejo para dizer que nossas orações precisam ter as mesmas características. Vivemos como igreja em nossa humanidade, mortificando a nossa carne diariamente e, em razão disso, todos nós estamos sujeitos ao pecado e quantas vezes nos rebelamos e às vezes nós temos o hábito de apontar o dedo para os outros, de apontar o dedo para terceiros. Mas quando na igreja outros pecam, isso afeta a própria igreja. Todos somos afetados. Portanto, a nossa oração permanente diante de Deus deve ser uma oração de confissão e arrependimento. Com isso, estamos terminando este episódio, tratando das orações no livro de Neemias, e na próxima semana estaremos tratando do livro de Jó. Já não vamos tratar de Esther, porque não há especificamente uma oração registrada no livro de Esther. Esther, por exemplo, você não encontra sequer a menção do nome de Deus, embora você perceba Deus trabalhando na tessitura de toda a história, de toda a narrativa do livro de Esther. Na próxima semana, portanto, iremos para o livro de Jó. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.
quiser.